Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia, Senhor. Da mesma forma, Jesus, como João Batista falou sobre ti, importa que eu diminua e que tu cresças cada vez mais. Senhor Jesus, que cada um de nós que entregamos as nossas vidas para ti, venha a diminuir cada vez mais. E que o Senhor Jesus cresça cada vez mais em nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. Como você está hoje? Eu espero que você esteja tremendamente abençoado, feliz, contente, porque a alegria do Senhor é a sua força. A sua alegria, a sua felicidade, ela vem de Deus. Ela não vem das circunstâncias, ela não vem das coisas desse mundo. A sua felicidade não vem daquilo que acontece. A sua felicidade vem de Deus. Em ter a certeza do perdão dos seus pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Aí é que reside a nossa felicidade. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que são cristãs, que acreditam em Deus, entregam suas vidas a Deus, que estão passando por problemas e problemas até sérios, mas elas são felizes. Elas são capazes de dar uma palavra de alento, de conforto, elas são capazes de cumprimentar as pessoas, elas são capazes de dar um sorriso, porque são pessoas felizes. Nós que acreditamos em Deus, somos pessoas felizes. Amém? E eu espero que você esteja tremendamente feliz nesse dia chamado hoje, porque você hoje de manhã recebeu um presente de Deus, uma página em branco para escrever a sua história. Só depende de você se posicionar da maneira certa para que a sua história seja incrível em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta e a resposta praticamente eu já sei. Você busca aprovação de alguém? Reconhecimento de alguém? Você tem buscado a aprovação dos seus familiares, do seu patrão, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, de faculdade? Você tem buscado a aceitação daqueles colegas do futebol, daqueles colegas que andam com você, dos seus amigos? A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ser imitadores de Jesus. Nós devemos imitar o caráter de Jesus. Nós devemos ser como Jesus era, andar como Jesus andou. E a palavra nos diz, lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 27, nós lemos assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele
colocou o seu selo de aprovação. Deus colocou o seu selo de aprovação em Jesus. E quando nós procuramos andar como Jesus, quando nós procuramos ser como Jesus, quando nós temos Jesus como nosso exemplo, nós tomamos para nós também esse selo de aprovação que Deus colocou sobre Jesus. Quando nós fazemos a vontade de Deus e nós obedecemos os seus princípios e andamos de acordo com a sua palavra, nós tomamos sobre nós o selo de aprovação que foi colocado sobre Jesus. E aí nós temos a aprovação de Deus. O problema todo, sabe qual é? É que a aprovação de Deus não é a aprovação do mundo. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que se o mundo odiou a Jesus, quanto mais ele vai odiar aqueles que seguem a Jesus, aqueles que proclamam o seu nome. Se nós buscamos a aprovação dos homens, nós nunca teremos a aprovação de Deus. Porque as coisas desse mundo nada têm a ver com as coisas de Deus. Os princípios, os valores desse mundo nada têm a ver com os princípios e os valores de Deus. A palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz no maligno. Os seus princípios são princípios corruptos. Os princípios desse mundo são princípios que foram corrompidos pela ação do nosso inimigo. Os seus valores são valores que foram distorcidos, deturpados, os quais não têm nada a ver com os valores de Deus. As coisas que as pessoas deste mundo buscam não são as coisas de Deus. Nesse mundo se busca riqueza, fama, prazeres imediatos, prazeres temporais, que você tem prazer naquele momento e aquilo passa. Dizem as pessoas que já experimentaram, por exemplo, drogas ilícitas, que no momento que você entra no ápice do êxtase daquela droga, você tem um prazer momentâneo. E logo depois você entra num processo de depressão muito profundo, muito grande. As pessoas que bebem, que se embriagam, depois que se recuperam daquela embriaguez, elas têm aquilo que se chama de ressaca, dor de cabeça, náusea, enjoos. Então, os prazeres que esse mundo nos dá, ele nos cobra um preço muito alto depois de passar. Nós vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, aonde nós lemos assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ou seja, quando Jesus voltar e julgar as nossas ações, as intenções do nosso coração, diante de tudo aquilo que nós fizemos em nossa vida, só aí então é que nós teremos a aprovação ou não do Senhor. No livro de João, capítulo 12, versículos 42 e 43, nós lemos assim:
Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, ou seja, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quantos hoje são aqueles cristãos 007, né? Na faculdade, no trabalho, na escola. Aquele cristão que não confessa, não assume a sua fé diante dos amigos, diante dos colegas, porque tem medo de não ser reconhecido, de não ser aprovado, tem medo de ser colocado de lado porque é crente, porque é santarrão. Será que nós estamos buscando a aprovação dos homens? Será que é tão importante para nós sermos aprovados pelos homens? Mas é interessante que a palavra de Deus nos diz que quando nós vivemos os princípios da palavra, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, quando nós cuidamos das viúvas, dos órfãos, daqueles que são menos afortunados, as pessoas começam a ver o quão piedosos nós somos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, justamente por sermos crentes, por andarmos diante de Deus, é que essas pessoas começam a olhar para nós e começam a dizer: poxa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é confiável. Olha, aquela pessoa ela dá bom dia para todo mundo, ela cumprimenta todo mundo, não importa se é o dono da empresa ou o faxineiro que limpa a privada, mas ele cumprimenta todo mundo do mesmo jeito. Através das nossas atitudes, que vem com a aprovação de Deus sobre a nossa vida, as pessoas nesse mundo começam a nos olhar de forma diferente. E é tão interessante que algumas se pronunciam, comentam, falam: oh, poxa, bacana essa sua atitude, bacana isso que você. Outras já ficam com medo até de falarem alguma coisa, porque vão ser criticadas, vão ser motivos de piada, vão ser motivo de algum tipo de chacota ou de bullying, né? Que hoje é uma palavra muito usada. Meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que a única aprovação que nos interessa é a aprovação que vem de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós oramos para que todas as pessoas vejam, e nós recebemos algum tipo de elogio ou algum tipo de tapinha nas costas, vamos dizer assim, pelas nossas orações, pelas nossas atitudes, nós já recebemos o nosso galardão aqui na terra. Mas quando nós não entramos para dentro do nosso quarto, em secreto, e oramos ao nosso Pai que está em secreto, nós temos a aprovação dos céus. E essa aprovação é a que importa. Tem um certo trecho da palavra de Deus que nos diz que nós não devemos nos preocupar com aqueles que podem matar só o corpo. Nós devemos sim nos preocupar com aqueles que podem matar o nosso corpo e mandar a nossa alma, o nosso espírito para o inferno. Esse sim é motivo da nossa preocupação. Nós precisamos entender que a nossa aprovação, o nosso galardão, o nosso elogio, ele tem que vir de Deus. A palavra de Deus diz
que aquele que quer ser o maior, aquele que quer ter fama, aquele que quer ser reconhecido, que seja o menor, que seja aquele que serve a todos. Esse será o maior. Nós não podemos buscar o reconhecimento deste mundo, porque o reconhecimento deste mundo passa. A fama, o sucesso, ele passa. Ele é momentâneo, ele é passageiro. Sabe, quando os discípulos retornam, Jesus envia os discípulos para pregar o evangelho, e aí os discípulos retornam todos eufóricos e contentes e felizes, porque e começaram a dizer para Jesus: olha, Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós oramos e as pessoas foram curadas, as pessoas ouviram a palavra e te conheceram e se converteram a ti. E Jesus virou para eles e disse: não seja essas coisas aquilo que encha e que povoe o coração de vocês. Mas o que engrandece, o que é realmente, o que importa é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. É interessante quando nós vemos que todas as coisas para Deus, o mais importante é que nós sejamos salvos. O mais importante é que nós tenhamos o direito à vida eterna com Ele. As coisas que acontecem nesse mundo, se você é um pregador proeminente ou se você é o porteiro da igreja, se você é aquele que está na equipe de louvor, ou se você é aquele que toma conta do carro no estacionamento, não importa. O que importa é que o seu nome está escrito no livro da vida. Você está sendo aprovado por Deus. Sabe, muitas vezes, quando a gente procura a aprovação dos homens, a aprovação dos amigos, dos colegas, a aprovação das amigas, mesmo dentro da igreja, quando a gente procura a aprovação das irmãs da igreja, na primeira dificuldade que nós passamos, muitas vezes aquelas pessoas que nos aprovavam se afastam. Não estão ao nosso lado quando nós estamos passando por essa dificuldade. Mas Deus, eu gosto muito dessa pequena frase, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai se afastar de você. Deus nunca vai te deixar de lado. Basta que você se achegue ao Senhor, se arrependa dos seus pecados sempre, todos os dias. Deus sempre vai aprovar você. Deus sempre vai estar te dando selo de aprovação, o mesmo selo que ele colocou sobre Jesus, vai estar sobre a sua vida. Basta que você se posicione para viver de acordo como Jesus viveu, em santidade. E entenda, é necessário que você entenda o que é viver em santidade. Viver em santidade não é que você vai colocar uma roupa especial, vai subir para o monte, cruzar as suas pernas e passar o resto da vida em meditação. Não. Viver em santidade, viver separado para um propósito, viver fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para que você faça.
viver em santidade, viver tendo compaixão do seu próximo, amando o seu próximo como a ti mesmo, cuidando daqueles que se achegam até você, precisando de uma ajuda, de uma mão amiga. Você vai fazendo essas coisas, você vai ter o selo de aprovação que Deus colocou sobre a vida de Jesus. Você será aprovado, e essa é a aprovação que verdadeiramente importa. Nós vemos isso no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, quando é dito assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Quando nós decidimos ser servos de Cristo, a aprovação dos homens já não nos importa mais. Porque o simples fato de nós pregarmos a palavra de Deus, o simples fato de nós falarmos a respeito das coisas de Deus, já nos vai trazer críticas, piadas, perseguições. Porque se fizeram isso com Jesus, com certeza vão fazer isso conosco. E fazem isso constantemente. Eu gostaria de desafiar você hoje a buscar incessantemente a aprovação que vem dos céus, o reconhecimento que vem de Deus, a aprovação que vem do Espírito Santo de Deus, que anda ao seu lado, que conduz a sua vida, que é o seu consolador, o seu intercessor. Que você busque incessantemente fazer as coisas de Deus para ter o selo de aprovação que foi colocado sobre a vida de Jesus, ter ele sobre a sua vida. Não se importe mais em conquistar a aprovação dos homens, dos colegas, dos ditos amigos, porque essa aprovação não importa. Essa aprovação é passageira e ela não é verdadeira. Enquanto você estiver suprindo as necessidades daquele grupo, você é aprovado, você é reconhecido. A partir do momento que você não está mais suprindo as necessidades daquele grupo, não existe mais o reconhecimento por você. Entenda isso, é assim que funciona. É assim que funciona, infelizmente. E isso eu estou dizendo, não é só no ambiente fora das igrejas, não. Eu estou falando dentro das igrejas. Isso acontece também. Que você possa buscar a verdadeira aprovação que vem de Deus. Que você possa buscar o verdadeiro reconhecimento que vem do nosso Pai, que tudo vê, que tudo sabe. E que cada vez mais você tenha o seu galardão lá no céu, não aqui na terra. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, seu trabalho, sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha.
assine o canal, pegue esse vídeo e mande ele para todos os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. Amém? Seja um missionário de Deus. Envie essa palavra para todas as pessoas que precisam ouvi-la. E que você seja tremendamente abençoado. Que você tenha o selo de aprovação que Jesus recebeu de Deus sobre a sua vida também. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos, meu irmão, minha irmã, e até o próximo vídeo.